Olá, crianças! Nós temos hoje, dia 16 de junho, um texto com tirinhas de Garfield. Nós vamos ter que escrever aqui as cenas que estão acontecendo. A Pro já colocou até o nome dele, Garfield, para vocês saberem como escreve. E depois nós vamos responder algumas perguntinhas. Observe os quadrinhos e faça a narrativa dos acontecimentos de forma coerente. Bom, como a Pro falou lá na outra semana, nós trabalhamos a reescrita de uma tirinha. O que são as tirinhas? Tirinhas são recortes de jornais, por isso são tiras, recortes, por isso recebem o nome de tirinhas, tá bom? É diferente da história em quadrinhos, porque a história em quadrinhos, ela tem uma continuidade, ela é grande, ela não é um recorte, uma tira, ela tem um tamanho maior, né? Podem aparecer as tirinhas, elas podem ser verbais e não verbais. Neste caso, elas são aqui, ó, na primeira cena, não verbais. Por quê? Porque só aparece a imagem, não aparece fala. Aqui também. Aqui nós temos a presença da escrita, então nós temos a presença da linguagem verbal. Tá bom? Bom, como a gente pode começar? Então, a Pro já tinha dito para vocês que a gente tem que imaginar o antes dessa cena. O que será que aconteceu antes? Eu poderia dizer assim, Garfield estava brincando na varanda quando avistou uma aranha enorme. Pode começar assim, né? Ele estava brincando, antes dele pegar aqui o inseticida. Eu posso colocar, Garfield estava brincando na varanda quando avistou uma aranha enorme. Vou escrever aqui, usando o parágrafo, vou até o fim da minha linha, volto no cantinho da linha se eu não concluir a minha fala, a fala do narrador, sem travessão. Vamos continuar. Agora sim eu vou entrar, hein? Afastou-se rapidamente para buscar um inseticida, pois queria matar a intrusa. Eu coloquei assim, vocês podem colocar de outro jeito. Afastou-se rapidamente para buscar um inseticida. Aqui eu já estou falando, ó, desta cena. Pois queria matar a intrusa. Mas o aerosol ou inseticida, olha só, nesta cena já, na outra linha, coesão. Mas, ó, vou usar o mas como coesão do texto, como continuidade do meu texto, para não dar uma cortada. Mas o aerosol, em vez de usar inseticida, posso colocar aerosol também, não matou a aranha. Dei uma pequena pausa na minha fala, só, ó. Mas o aerosol, uma pequena pausa, uma vírgula, não matou a aranha. Pequena pausa de novo, outra vírgula. Deixou-a perfumada e atraente. Ponto final. Na mesma linha, eu posso começar com letra maiúscula ainda nesse quadrinho. Garfield ficou sem entender e foi olhar o rótulo. Agora que eu estou entrando nesse quadrinho, tá vendo? Ele olhando o rótulo. Eu posso pôr outro ponto final e continuar na frente, letra maiúscula. Na verdade, o que ele havia pego era um perfume. E olha o que aconteceu, ele vai falar agora. Isso não é inseticida, é uma colônia. Ei, bonitão! O perfume acabou atraindo outras aranhas para perto da aranha macho. E aí que ele descobriu que aquilo não era um inseticida, né? E sim uma colônia, um perfume. Muito bem. Continuando, então, nós temos a questão de número 2. O que são tirinhas, gente? Já falei, a Pro falou antes de começar a imaginar o texto. Tirinhas são tiras, são recortes de jornal, que são para colocar no jornal. Geralmente, no jornal, a gente encontra várias tirinhas. Por quê? O espaço para colocar o entretenimento é pequeno no jornal. Então, para a tirinha, para o texto, é muito curto. Eu não poderia colocar uma história em quadrinhos dentro de um jornal. Então, eles optaram por fazer recortes de uma história em quadrinhos. Então, os recortes são tiras. E aí ficou tiras em quadrinho. Tirinhas, tá bom? Então, tirinhas são recortes. Podem ter o texto verbal, quando aparecem a escrita, ou não verbal, quando aparece apenas as imagens, tá bom? Isso vocês vão escrever aí, isso que a Pro acabou de falar. O que são tirinhas? São recortes, são tiras.
E pelo espaço do jornal não ser grande, a história em quadrinhos não podia ser normal, uma história com várias folhas, várias páginas, porque não teria o espaço para ser colocado no jornal. Então, tirinhas são tiras, são recortes, tá bom? E aonde a gente encontra esse tipo de texto? Geralmente no jornal, no caderno... Como é que chama aquele caderno do jornal que vem? Geralmente no domingo, que é o caderno do jornal. Então, nós encontramos no caderno de variedades do Jornal Imparcial. Geralmente, o jornal é formado por vários cadernos. Nessa parte, né, geralmente no domingo é mandado ou é colocado no jornal, geralmente no domingo, porque é o dia do entretenimento. Então, aparecem as tiras. Tiras são recortes, então por isso ficou tirinhas, tá? Que título interessante você daria à história? Aí é você que vai pensar. Garfield e a aranha. A aranha atraente ou ou a colônia inseticida, ou enfim, vai da criatividade de cada um e tem que ter relação com as imagens, tá bom? Não posso inventar lá Garfield, o comilão. Não, ele não tá comendo nada, né? Agora, as características desse personagem. Ele é o Garfield e vamos dizer, ele é carrancudo, sempre sério. Ele fala em balões de pensamento, porque gato não fala, mas pensa. Ele, às vezes, é mal criado com seu dono, às vezes mal educado até. Então, Garfield é um personagem já antigo das histórias em quadrinhos e ele é um personagem muito sério, tá sempre tramando alguma coisa, sempre armando alguma, às vezes é desobediente, teimoso, tá bom? Vocês vão escrever aí. E é isso aí, a nossa atividade do dia 16 de junho.